Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo. É com muita alegria e muita expectativa que no vídeo de hoje eu trago para vocês a primeira aula do curso Leitura Eficiente, Como Ler Mais e Melhor. Nós teremos aulas mensais disponibilizadas gratuitamente aqui no canal e para os membros do canal ainda teremos aulas exclusivas com demonstrações práticas da teoria ensinada nesses vídeos aqui. Então, se você se interessa por esse assunto ou quer se tornar um leitor mais intencional, melhorando a qualidade da sua leitura e aumentando a retenção do conteúdo que você lê, não perca nenhum dos nossos vídeos e se quiser aprimorar na prática, torne-se membro do canal. O curso será baseado em muitos livros e artigos diferentes que falam sobre técnicas de leitura, entretanto eu posso deixar algumas indicações de bibliografia primária. São os livros Como Ler Teologia, Os Neurônios da Leitura, Lit, um guia cristão para a leitura de livros, A Arte de Ler e o clássico Como Ler Livros, que com certeza não poderia faltar no nosso curso. As aulas exclusivas para os membros ficarão disponíveis e poderão ser assistidas a qualquer momento, ou seja, mesmo que você não tenha se tornado membro na primeira aula, se você se tornar membro depois, você vai poder assistir a primeira aula prática lá do grupo, ok? Então, as aulas estarão disponibilizadas sempre que você se tornar membro do canal. E você também, como membro, pode tirar suas dúvidas através do nosso grupo exclusivo lá do WhatsApp. Então, se ficou alguma coisa que você não entendeu, me acione lá no grupo do WhatsApp que eu vou responder para você. Outra coisa que é importante falar é que, apesar de nós darmos ênfase na leitura de livros cristãos e teológicos, as dicas e os ensinamentos deste curso servirão para aperfeiçoar a leitura de qualquer tipo de livro, independente do seu gênero literário. Então, é um curso que vai servir tanto para você que gosta e lê muita teologia, mas também para você que lê outros gêneros literários. Muito bem, sem mais delongas, simbora para a nossa primeira aula. E nós já vamos começar a nossa primeira aula pela citação do mestre Timothy Keller sobre nosso processo de desenvolvimento na leitura. Ele diz o seguinte: quando você ouve ler um pensador, torna-se um clone dele. Se realmente gastar muito tempo ouvindo e lendo dois pensadores, você fica confuso. Se de fato dedicar bastante tempo lendo e ouvindo cerca de 10 pensadores, você começa a desenvolver uma voz própria. Depois de ler e ouvir de 200 a 300 pensadores, você se torna sábio e desenvolve sua voz. É provável que eu e você não consigamos ler ou ouvir 200 pensadores diferentes, mas isso não quer dizer que nós não podemos ter o melhor aproveitamento possível dos pensadores que nós já lemos. Assim, no meio dessa nossa tentativa de ler o que precisamos, é necessário nos preocupar antes de tudo com a qualidade da literatura que escolhemos ler, principalmente quando essa literatura se trata de teologia. E é justamente nesse momento que surge o questionamento da maioria daqueles que estão iniciando o caminho da leitura teológica. Como podemos discernir se um livro possui teologia saudável ou não? E essa questão não é apenas no sentido de separarmos uma boa interpretação teológica das más interpretações teológicas, mas também no sentido de não transformar nossos estudos teológicos em mera especulação racionalista. O grande reformador João Calvino já nos fazia esse alerta lá nas Institutas. Ele dizia o seguinte: devemos observar que somos chamados ao conhecimento de Deus, não aquele conhecimento que, contentando-se com a especulação vazia, apenas passa brevemente pelo cérebro, mas sim aquele que será consistente e fecundo, se dele tivermos a devida percepção e se criar raízes em nosso coração. Em outras palavras, o estudo teológico não deve ser feito apenas para satisfazer nossas curiosidades mesquinhas e nosso orgulho intelectual, mas o objetivo principal é conhecer a Deus e educar nosso coração para uma vivência real e prática da nossa fé. Mas a pergunta ainda permanece: como eu vou reconhecer se uma literatura é teologicamente saudável? E é exatamente isso que eu vou tentar começar a responder nessa primeira aula. Um fator bem interessante que nós devemos estar atento é perceber que a nossa crença teológica tem papel fundamental na nossa biografia. Nossa teologia está diretamente envolvida nas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Justamente por isso, seria muito inteligente da nossa parte tomarmos cuidado com quem influencia a nossa teologia. Não seria muito sábio ignorar os perigos embutidos nas pregações que ouvimos, nos louvores que cantamos e ainda nos livros que escolhemos ler. E é de olho nessas questões que esse curso começa com uma série de aulas sobre aprendermos a selecionar livros teológicos que sejam edificantes e contenham
uma teologia saudável. Para escolher uma literatura que vai edificar e ensinar uma teologia que nos aproxima de Deus, precisaremos aprender a fazer determinados tipos de perguntas que servem de escudo contra a má teologia e, ao mesmo tempo, nos ajudam a escolher os melhores livros. E vamos exemplificar isso. Então, imagina que você está querendo aprender como a Bíblia ensina a lidar com o dinheiro. Você quer saber sobre esse assunto. E aí, diante dessa situação de querer aprender sobre esse assunto, qual desses livros que eu vou dizer você acha que você deveria ler? Nós temos a opção do Reverendo Augusto Nicodemos, O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Temos também Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, escrita pelo evangelista Kenneth Hagin. E também temos Deus e o Dinheiro, escrito por John Cortines e Gregory Baumer. Talvez, para alguns, a escolha pode parecer óbvia, mas com certeza para outros a escolha é algo desafiador. Realmente a pessoa não tem noção de qual desses 3 livros escolher. Vamos a um outro exemplo. Imagine que você quer se aprofundar no assunto da expiação de Cristo. Qual obra você deve ler? Deve ler a obra Do Céu Cristo Veio Buscá-la, da editora Fiel, que defende ali a expiação limitada, ou deve escolher a obra Por Quem Cristo Morreu, da editora Carisma? É possível que muitos nem saibam que existem essas duas perspectivas tão diferentes sobre o assunto a expiação de Cristo. Eu acredito ter deixado muito claro com esses exemplos a importância de saber procurar as informações certas para decidir quais livros nós devemos ler. E esse é o nosso primeiro passo. Antes de lermos, temos que decidir o que ler e o que não ler. Durante o nosso curso, eu vou indicar muitas literaturas de apoio. E agora já vou indicar a primeira para você. Um livro muito interessante sobre educação clássica e a importância de educarmos nossos filhos para que eles não só aprendam um conteúdo, mas principalmente aprendam como aprender. O livro é As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, escrita pela excelente autora Dorothy Sayers. Em síntese, esse livro defende uma volta da educação clássica, ainda que sofra algumas adaptações, mas ele também denuncia as falhas da educação moderna. Segundo a autora, a educação moderna, quando muito, é capaz apenas de transferir conhecimento, mas é incapaz de ensinar como se deve buscar e obter conhecimento de qualidade. É evidente que nunca tivemos tanta informação disponível, mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta dificuldade em localizar e identificar informações de qualidade. E na teologia, isso não é diferente. Saber qual é a melhor forma de aprender é a metade do caminho para uma boa vida literária. Então fica aqui essa forte indicação, a primeira indicação de leitura suplementar do curso, esse excelente livro da Dorothy Sayers. Se não me engano, só existe ele em e-book, então dá uma olhadinha lá na Amazon. Vou tentar também deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário para você ter acesso. Voltando para nossa aula. Antes de eu apresentar as perguntas que você deve fazer na escolha da sua leitura, eu preciso fazer algumas observações importantíssimas. Primeiro, existe uma tática muito perigosa na leitura teológica. Alguns autores sabem que a forma mais fácil de convencer um leitor sobre aquilo que está sendo apresentado é criar um argumento mirabolante que nunca foi utilizado antes. Nosso apego pela novidade faz com que nós baixemos os nossos escudos mentais e aí nós acabamos aceitando com mais facilidade um argumento que nos impressiona. Dessa forma, muitos autores são especialistas em achar novidades teológicas. Tome muito cuidado com esse tipo de escritor. Uma coisa é conseguir apresentar o mesmo argumento de forma diferente e atualizada para os dias de hoje. Outra coisa é dar um novo significado ao texto quando ninguém mais na história da igreja enxergou essa mesma interpretação. Ser protestante não é ignorar a tradição de interpretação bíblica da igreja. Se uma interpretação não encontra nenhum respaldo na história eclesiástica, isto é um forte sinal de cuidado. O autor Helman alguma coisa, que eu não vou falar o nome porque não sei dizer o sobrenome dele, autor daquele precioso livro Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores, fala a respeito disso. E aqui está um outro livro que eu recomendo demais que você leia. Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. Livro imperdível e necessário nessa nossa busca do conhecimento na leitura. Veja o que ele diz. Meu apelo é simplesmente esse. O mesmo conceito teológico que impressionar você deve ser encarado como um desafio à sua fé. Não tome como natural crer em tudo aquilo que o impressionar teologicamente e o iluminar intelectualmente. Do contrário, de repente você não estará mais crendo em Jesus Cristo, mas em Lutero ou em um dos outros professores de teologia. Então, fica aqui esse forte alerta para você. Quando um autor apresentar uma interpretação totalmente nova de um texto bíblico, sua postura não deve ser de "Uau, que coisa magnífica, que autor original", mas deve ser de
Cuidado, eu posso estar diante de um erro, de uma heresia, que está tentando me convencer apenas pelo apego à novidade. A segunda observação importante é que a leitura de uma obra é basicamente uma conversa com o autor, onde se presume que ele sabe mais sobre o assunto do que você. E é justamente por isso que você está lendo aquela obra, porque você imagina que o autor vai transmitir algum conhecimento que você ainda não tenha. Em uma conversa saudável, existe um momento em que a outra pessoa fala e nós escutamos. Porém, devemos analisar e refletir se o que estamos ouvindo possui lógica, coerência e principalmente é amparado pelas escrituras. De uma outra forma, não na área teológica, Mortimer Adler defende exatamente essa ideia de diálogo no clássico Como Ler Livros. Ele diz o seguinte: ler um livro deve ser uma conversa entre você e o autor. Presume-se que o autor saiba mais sobre o assunto do que o leitor. Se não fosse assim, você provavelmente não deveria se incomodar em ler o livro dele. Mas a compreensão é uma via de mão dupla. O aprendiz tem de questionar a si mesmo e o professor deve até mesmo estar disposto a debater com o professor, uma vez que entenda o que este último está dizendo. Marcar trechos de um livro é literalmente expressar suas diferenças ou concordâncias. É o mais alto grau de respeito que se pode prestar a ele. E é muito interessante porque muitas pessoas acreditam que marcar o livro, rabiscar o livro, é falta de respeito com o autor, quando na verdade está demonstrando o seu profundo respeito e atenção àquilo que ele está dizendo. É importante ressaltar que se trata de uma conversa e não de um bate-boca. Ainda que você possa discordar do autor, o melhor é ter certeza de que leu com atenção e entendeu perfeitamente aquilo que foi escrito, para só então você evidenciar as suas divergências. Ataques pessoais apenas porque o autor não faz parte do seu clubinho teológico ou não concorda com a sua posição política não transforma um argumento verdadeiro em um argumento falso. É certo que nós vivemos em uma sociedade onde quem fala se tornou muito mais importante do que aquilo que está sendo dito. Mesmo assim, a verdade jamais deixará de ser verdade apenas porque o nosso santo não bateu com o santo de quem está argumentando ou de quem escreveu aquele livro. Feito essas importantes observações, vamos prosseguir então para as principais informações que nós devemos levantar quando nós quisermos escolher um bom livro para ler. E é aqui que começa o ponto principal. A escolha da leitura é talvez a parte mais importante da sua leitura. Muito bem, nós chegamos ao importante processo de levantar ou coletar informações para que eu decida se eu posso ou não posso ler aquela obra, ou se eu quero ou não ler uma determinada obra. Esse é o primeiro ponto e é o ponto mais relevante da sua leitura, para que você não perca tempo nem dinheiro. A maior parte das informações que eu vou destacar aqui passam totalmente desapercebidas pela maioria dos leitores. Mesmo aqueles leitores mais experientes acabam negligenciando certos aspectos importantíssimos quando vão escolher a próxima leitura. E aí eu começo então a trazer para vocês as perguntas que você deve fazer àquela obra para saber se você deve ou não ler aquele livro. Primeiro, qual é a editora que publicou a obra e o que você sabe sobre ela? Em publicações teológicas, uma importante informação é qual a linha teológica que a editora segue. A editora possui uma vertente teológica específica ou publica livros de várias vertentes diferentes? Qual o conceito que a editora tem entre os principais teólogos conhecidos? Bons teólogos já publicaram pelaquela editora? Todas essas informações irão contribuir para você começar a construir o conceito teológico da obra escolhida, mas isso não é o suficiente. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e pedi para as pessoas falarem como elas escolhiam os seus livros teológicos. Uma grande maioria de pessoas colocaram lá que a editora fazia parte ali daquilo que eles liam. Ora, só a editora não é suficiente. Existem diversas editoras muito boas, então como eu posso saber se aquele livro que eu estou lendo é realmente aquilo que eu gostaria de ler? Talvez a editora seja boa, mas o livro em si não é aquilo que eu estou procurando. Ou seja, só editora não é suficiente. Mas é por aí que nós vamos começar a coletar as informações importantes para decidir se eu leio ou não uma obra. Segundo, quando a obra foi publicada originalmente? Apesar dessa informação ser muito importante, ela é constantemente ignorada. A grande maioria dos livros teológicos publicados aqui no Brasil são de origem americana ou inglesa ou de outro país. Mesmo assim, quando foi a última vez que você teve a curiosidade de saber a data de publicação da
obra original. Quando você pegou um livro do Timothy Keller ou qualquer outro autor internacional e você foi lá ver qual foi o ano que foi publicado originalmente. Essa informação é muito importante para sabermos se a obra foi escrita recentemente ou se apenas a publicação em português é que é recente. Obviamente, isso não quer dizer que nós não devemos ler uma obra mais antiga. Entretanto, é importante nós termos essa informação porque ela vai nos ajudar a ler a obra sabendo o contexto em que ela foi escrita. Saber o contexto teológico, social e político em que o autor escreveu aquele livro pode fazer com que nós entendamos melhor o que ele abordou e por que ele abordou o assunto daquela maneira e não de outra maneira. E também vai nos ajudar a entender com que tipo de resistência, erro ou heresia o autor estava lidando. Muitas vezes você não está entendendo muito bem aquele livro porque você não está entendendo o contexto em que ele foi escrito. Se você parasse e analisasse um pouco melhor sobre o contexto daquela obra, talvez aquilo tudo ficaria muito mais claro para você e você entenderia por que o autor preferiu utilizar certos tipos de argumentos ao invés de outros. Mais uma pergunta muito importante que você deve fazer: a obra foi escrita para qual público-alvo? Essa informação vai nos ajudar a sermos honestos com o autor. Afinal, se você é apenas um leitor iniciante na área teológica, poderá achar uma obra acadêmica chata e maçante. Mas provavelmente a culpa não está no autor, e sim no leitor que não percebeu que aquele livro não foi escrito para o seu nível de leitor. O contrário também pode acontecer. Um leitor mais experiente pode começar a ler uma obra introdutória de determinado assunto e alegar que ela é muito superficial e não trata o assunto com a profundidade exigida. Veja só, mais uma vez, o problema não está na obra escrita, mas sim na falta de conhecimento do público-alvo por parte do leitor. Aquela obra foi escrita para ser introdutória, então reclamar que ela é introdutória é culpa do leitor e não do autor. Outras informações que ajudarão o leitor a identificar e classificar melhor a obra teológica são as notas de rodapé, ou quando o editor quer dificultar as coisas ou quer maltratar o leitor, colocar as notas lá no final do livro. Essas notas vão nos ajudar também a perceber um pouco o conteúdo daquela obra, bem como a bibliografia informada. Analisar as notas e a bibliografia de uma obra poderá nos ajudar a identificar quais são as fontes teológicas utilizadas pelo aquele autor. Ele utiliza fontes primárias ou apenas fontes secundárias? E caso você não saiba a diferença entre essas duas fontes, eu vou dar um exemplo muito simples aqui para resumir, mas que não é realmente tudo aquilo que se pode falar sobre fontes primárias e secundárias. Imagine que o autor vai fazer uma citação de Santo Agostinho. Uma fonte primária seria o autor citar o próprio texto escrito por Santo Agostinho, enquanto que uma fonte secundária seria o autor citar um livro que faz citação de Santo Agostinho. Então você entende? Quando ele vai direto ali na fonte, fonte primária. Quando ele pega um livro que citou aquela fonte, fonte secundária. Um livro que dá preferência para as fontes primárias tende a ser mais confiável do que aqueles que utilizam apenas fontes secundárias. Outra pergunta: que tipo de fonte o autor utiliza? Apenas fontes teológicas ou ele também utiliza fontes científicas, filosóficas, históricas, dentre outras? Essa é uma outra pergunta que você deve fazer e eu explico por quê. Eu preciso deixar claro que o fato de utilizar uma diversidade de fontes não quer dizer necessariamente que aquela obra é melhor. Afinal, existem assuntos exclusivamente teológicos que requerem apenas esse tipo de fonte. Mas veja a importância de saber essa informação se o autor utiliza outros tipos de fontes além de fontes teológicas. Imagine que você é um leitor que está procurando conhecer os aspectos políticos da Reforma Protestante. Então, você passa 300 a 400 páginas lendo uma obra para só então descobrir que ela trata unicamente dos aspectos filosóficos da Reforma Protestante. Quanto tempo perdido poderia ter sido evitado se você tivesse assistido a esse vídeo e aprendido a identificar essas informações antes de ler aquela obra? Então, eu acho que eu deixei claro que esses aspectos que eu estou ensinando para você vão influenciar diretamente em perda de tempo ou até de dinheiro. Aí, você pode comprar um livro que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você quer realmente buscar dentro de um assunto, mas você não fez a pesquisa devida e acabou comprando incorretamente. Outro ponto importante: a obra é uma resposta ou contraponto a alguma outra obra ou algum outro autor? É importante saber se o livro que nós estamos lendo é uma resposta ou uma exposição de argumentos contrários a uma outra obra escrita. Esse conhecimento vai nos esclarecer sobre o porquê que o autor decidiu utilizar determinada
cada forma de argumentação e por que ele pode estar insistindo em um ponto específico da obra. Então, imagine o seguinte, você está lendo aquela obra e aí de repente você começa a achar ela repetitiva. Olha, esse autor está sempre voltando nesse argumento, por que ele está fazendo isso? Conhecer se ele não está respondendo a uma outra obra vai fazer com que você leve em consideração e muitas vezes você vai entender, ele está voltando sempre nesse ponto porque ele está respondendo àquela outra obra que também está sempre argumentando determinada coisa. Isso faz com que você compreenda o porquê o autor está utilizando aqueles argumentos ou repetindo um argumento. Muito bem, pessoal, nós estamos apenas começando a trilhar esse longo e árduo caminho de aperfeiçoamento da nossa leitura. Nós nem concluímos ainda as perguntas importantes que nós devemos fazer antes de decidirmos se vamos ler ou não uma determinada obra. O aperfeiçoamento da nossa leitura começa sempre pela escolha. Vamos caminhar devagar, buscando evoluir nosso nível como leitor, mas também solucionando todas as dúvidas que vocês tiverem. Por isso, caso queira perguntar alguma coisa, deixe nos comentários as suas dúvidas que eu vou procurar responder cada uma delas. Lembrando que os vídeos auxiliares para os membros do canal vai estar explicando e demonstrando de forma prática o que a gente falou nessa aula aqui. Assim como as demais aulas do curso, sempre terão aulas práticas para quem for membro do canal. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. E se você não puder se tornar membro, não tem problema. Você se inscrevendo e dando o seu like já ajuda bastante, ok? Voltamos em fevereiro com a nossa segunda aula, onde vamos terminar de ver esse assunto sobre como escolher e que perguntas fazer e também já introduzir um outro assunto muito importante da nossa leitura. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.